Exatamente. Recording is on. Olha aí. Ah, som tá bom aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui o link e vou colocar no doutorado. Isso. Doutorado. Aham. Até já vou aproveitar aqui. Estamos iniciando a aula e você pode assisti-la pela página da Facite e, se quiser participar da videoconferência, basta clicar neste endereço. Aí eu coloco aqui, quem quiser entrar, pode entrar aqui com a gente, né? Então... Só está dizendo que a imagem está vertical no celular. Ah, ok. Então, acho que precisa girar aqui. Desculpa, vou pedir. Acho que precisa girar aqui, porque ele pega a imagem só vertical mesmo. Agora, ao pessoal que está assistindo, então, bom dia aos nossos irmãos que estão aqui. Eu acabei de enviar via WhatsApp, um link que você pode entrar e participar com a gente aqui da videoconferência. Então, o programa não exige que você baixe nada. Eu tenho a impressão que quem está acessando pelo celular vai ter que talvez baixar um programinha, mas é muito rápido e ele funciona muito bem. E nós estamos gravando aqui a aula e eu quero compartilhar com vocês aqui a tela para que a gente possa começar a trabalhar a questão aqui da teologia da espiritualidade. Deixa eu ver aqui, janela do aplicativo, está aqui. Tá? Eu mandei pelo WhatsApp do doutorado. Se você clicar aí, eu peço que deixe o microfone desligado para não dar microfonia. Mas tá me vendo aí? Ah, ok. Então as pessoas podem participar com a gente e tudo. Deixa eu só ver aqui, opção de seta, visível, ok. E aí tem também apenas só para ter certeza. Aqui vai aparecer meu rosto aqui também. Que é duro, né? Se ter aula sem rosto é complicado. Deixa eu ver. Quando eu saio aqui. Ok. Vocês estão me vendo? Estão acompanhando? Chegaram a entrar, não? Provavelmente vai vir um pedido aqui para eu... Gente, quando nós falamos em espiritualidade, o que é que nós pensamos? O que é que vem à nossa mente, na mente de vocês, a expressão espiritualidade? Deixa eu até fazer o seguinte aqui. Eu acho que eu consigo... teologia da espiritualidade. Não, é isso mesmo. Está aqui. Apenas para a gente ter aqui um... Pois não? Sobre o material da aula, que parece que isso iria enviar antes de... No caso, até ontem,
Isso, acabou no envio. Eu esqueci. Está pronto aqui, eu vou aproveitar e vou enviar agora. Foi bom, foi ótimo você ter me lembrado disso. Deixa eu pegar aqui. Deixa. Tá dando microfonia, né? Ou não? Já vou mandar as duas apostilas. Tudo bom, Marco? São duas apostilas. A primeira que eu estou usando é a Teologia da Espiritualidade, e tem uma outra que se chama Como Viver a Espiritualidade. Então, nós vamos começar aqui pelo segundo, que está indo para vocês. Já está indo via WhatsApp, ok? Já mandei via WhatsApp, espero que vocês recebam aí. Já recebeu? Ainda não. Já foi. Então, se vocês quiserem acompanhar... Bom, vamos lá, então. Deixa eu... Onde é que estamos? Daqui. Gente, então, vamos lá. Quando a gente fala em espiritualidade, o que é que vocês pensam? Quais são as coisas que vêm à mente de vocês? Já tem algumas pessoas aqui com a gente, olha só. Bem-vindo, Marcelo. Quem mais que está aqui? Tem acho que as pessoas estão conseguindo ver aqui, e eu vou também colocar aqui. Agora pensar, né? É só desligar o microfone, porque se ele acaba dando o microfone. Entendi. Deixa eu desligar aqui o microfone. Deixa eu... vou interromper aqui um pouquinho e vou ver... Vou colocar aqui, Jitsi, ok, tá aqui. Olá, eu estou vendo a irmã aqui, tá vendo? Estamos vendo aqui as pessoas. Então, olha só, deixa eu colocar a tela. Eu vou colocar essa tela aqui, depois eu coloco de novo, né? Mas, quando a gente pensa em termos de espiritualidade, quais são as palavras que vêm à mente de vocês? Quando a gente fala em termos de espiritualidade. Sensibilidade para ter contato com o sagrado. Sensibilidade ao sagrado. Esse tá estranho aqui, deixa eu arrumar esse negócio aqui. Sensibilidade. Alguém falou experiência? Eu liguei aqui, só liguei aqui toda a experiência Para ter, né? Ok. Mas acho que a palavra experiência também vem à mente quando a gente fala em termos de espiritualidade, né? Que mais? Quando eu digo que uma pessoa é espiritual, parece ser uma espécie de juízo de valor, não é? Olha só, palavra interessante, piedade, né? Uma pessoa piedosa. Piedosa, né? O que significa uma pessoa
piedosa, né? O que é pio? Oi? Bem. Pio é associado ao bem por extensão. De fato, a palavra pio, ela tem a ver muito mais com a questão devocional. Quando você fala de piedade, em geral, você está falando assim, quais são... por exemplo, a Bíblia usa o termo piedade. Deixa eu achar aqui. Acho que tem um microfone, acho que podia baixar o volume, aí, para não dar o eco. É só abaixar o volume do celular aqui, olha. É interessante, tem alguém... Acho que... Alô? Ah, ok, acho que era isso aí. Ok. Não, mas não tem problema, é só porque... vocês lembram daquele texto que fala do mistério da piedade? Olha só, 1 Timóteo 4:7 vai falar sobre a palavra piedade, aparece 2 vezes. Você tira as fábulas de velhas, de adultas, e exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, que tem a promessa de vida que agora é e da que há de ser. E, parece que Timóteo gosta, né? Paulo gosta de usar o termo piedade, porque ele aparece aqui. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Aqui em cima que está saindo? Ah, ok. Que interessante. Bom, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade. Piedade. Deixa eu ver, talvez as pessoas não estejam... as pessoas estão vendo, né? As pessoas estão vendo, a minha dúvida era essa. Mas tudo bem. Vamos lá, então. Continuando... perdão. Ok. Desculpem, eu ainda estou um pouco enrolado aqui deixe-me parar, ok. Aí eu vou compartilhar com vocês o que eu estou... A tela aqui, talvez... A janela do aplicativo, é isso aí. Estou compartilhando aqui o texto né? Esse texto aqui. Olha que interessante. Vocês estão enxergando daí onde vocês estão? Tá pequeno. Vou aumentar aqui, melhora, né? Melhorou? Né? Então, olha só. Essa palavra piedade, ela vem do grego sebo, é a raiz, que significa venerar. Eusebeia, que é uma boa veneração. Ok? Piedade, então, olha que interessante. Quando eu peço aqui estudo da palavra, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou diminuir o volume aqui em cima, é por isso que eu vou diminuir esse volume aqui, porque esse eco está chato. Depois diminuiu, e quando eu precisar, porque a gente tem alguns vídeos aqui, eu aumento novamente para vocês poderem escutar. Então, olha só, se a gente pedir aqui um estudo dessa palavra, a palavra eusebeia, né, que vem aqui, ela está associada à palavra Yereá é temor. Quantas vezes a palavra temor aparece no Antigo Testamento? Olha só. Tá aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, estão vendo aqui? Medo, temor, e aí vai ser,
se a gente fazer uma tradução, quer dizer, pegar do hebraico e ver as palavras gregas que são usadas para traduzir a palavra temor, porque lembra, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então, percebam, piedade é o temor de Deus. Então, é a espiritualidade direcionada, por isso que essa partícula eu, do eusebeia, é uma partícula grega que significa boa. É uma boa devoção, é uma devoção correta, é a devoção dentro daquilo que seria o ideal. Eusebeia é a piedade que equivale ao temor do Senhor do Antigo Testamento. Então, quando você fala em temor do Senhor, gente, praticamente você tem nos livros de sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você vai ter o homem que teme ao Senhor, é aquele que está ligado ao Senhor. Então, notem que piedade parece uma palavra inocente, que a gente quase não usa, né? Até porque ela é muito usada nos meios católicos romanos, né? Pia congregação, a gente nem percebe, né? Essa pia é no sentido de piedosa, congregação piedosa. Piedosa por quê? Porque está direcionada com a sua veneração a Deus. Os papas, né? Os próprios Pio I, exato, o Pio XII, Pio XI, a linhagem dos Pios, né? Ela remete a essa questão da piedade, que também se confunde com a questão do exercício espiritual, dos exercícios espirituais que são visíveis. Ó, você pega aqui, por exemplo, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Isaías 11, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. A tradução para Septuaginta também os vários termos. Exatamente. Aqui, olha, quando você pega aqui, olha, você percebe os termos que são traduzidos na Septuaginta, você consegue ver aqui? Né? Aqui é fobo, que é temor, medo, teozebeia, que é zebeia, é a devoção a Deus, exatamente. Olha, teozebeia, episcope. Episcope significa supervisão, da onde vem a palavra bispo. Episcopos, né? Phobos, Ezebeia, logos também, prostagma. Prostagma é uma palavra nova aqui. Deixa eu ver prostagma aqui para eu pegar aqui. Tá aqui, olha. Eusebeia, piedade, ímpio. O contrário da piedade, do pio, é o ímpio. Estão percebendo como a palavra é importante? Ok. Deixa eu pegar esse aqui. Eu vou... não, na verdade, o que eu tenho que fazer é trocar aqui a... Eu sou discorde não véu agora, porque... É impressionante, né? Então, a pessoa maligna, é uma pessoa que não tem devoção. Exatamente. Ímpio, para a Bíblia, não note bem, quando hoje a gente fala, o ímpio é uma pessoa que não tem devoção a Deus, é fraco. Porque devoção já virou uma palavra que enfraqueceu-se com o uso. Né? A pessoa é muito devota. Aquela senhora, aquela beata é devota. Então, você já imagina uma coisa muito mecânica, né? A palavra devoção, a palavra pio, ela está voltada a isso. Mas piedade é uma coisa muito mais profunda. Se você pega aquele texto que nós acabamos de dar uma olhada, ele diz, olha, o proveito que se tem da piedade é muito maior do que do exercício físico. E ele está falando do exercício, o exercício físico comparado aqui com o exercício espiritual. Quer ver só?
a gente vai, deixa eu pegar aqui, a partir daí, a gente já vai começar a trabalhar mesmo com essa... Oi, pois não. Marcelo, como comprar o Logos? O pastor Evaldo mostra o produto, usa, não deixa interessado, mas não dá o caminho. Fala para ele, eu mando para vocês hoje mesmo. Pois é, quem é que está perguntando isso? Marcelo. Marcelo, olha só, eu vou colocar ao final, assim que eu chegar em casa hoje, eu vou fazer o que eu fiz com a turma de mestrado. Eu passei para eles como você consegue baixar o Logos Basic, acadêmico, e com pelo menos a versão na linguagem de hoje, gratuitamente. É vamos dizer assim, é um docinho que o Logos dá para você. São cerca de 80 recursos que você consegue usar com o Logos, que eles dão gratuitamente, para você ficar com vontade de comprar. Depois que você usar esse Logos gratuito, você não vai querer. Vocês viram o poder que ele tem, né? O pastor Evaldo? O meu é a versão Platinum, em português. Não, já saiu a versão 9, eu ainda não tive dinheiro para comprar a versão 9. Comprado, que você não consegue instalar o Logos, a não ser a versão gratuita, você não consegue instalá-lo sem comprar. Não tem jeito. Ele é online o tempo todo. Por exemplo, essa pesquisa que eu acabei de fazer aqui, já está gravado lá na minha página. Se eu quiser recuperá-la ou passar para alguém, basta eu dar o link, que já está lá gravado. Digamos que eu preciso trocar de computador, e o computador novo eu quero baixar o Logos. A hora que eu baixar essa pesquisa e tudo que eu já preparei no Logos, os sermões, já desce junto, porque está tudo gravado. Então, automaticamente, eu tenho isso, e ele tem o Faith Life. Faith Life é como se fosse um Facebook cristão. Então, no Faith Life, você cria grupos, por exemplo, eu tenho um grupo da classe de grego, onde eu passo para eles o vocabulário de casa. Ele recebe no celular, num programinha que ajuda a gravar o vocabulário e a decorar o vocabulário. Tá? Mas vamos continuar, então, aqui. Então, olha só. Esse material eu tirei de uma apostila que o Dr. Eduardo Rosa Pedreira, o Badu, vocês conhecem o Badu? O Badu é fantástico. Ele trabalha essa questão da espiritualidade, o nosso professor também aqui, nosso diretor, o Aloysio, também tem alguma coisa escrita sobre isso, e eu estou tirando também material lá da Faculdade Teológica Sul-Americana, da apostila de espiritualidade. Eu fiz o curso com eles lá, e um curso excelente, com o professor Jonathan Menezes. Então, esse material não é um material meu, eu aproveitei, modifiquei e tal, mas a base está justamente nessas apostilas. Vamos lá, olha. Na tentativa da gente estudar teologia, identificamos pelo menos 3 maneiras de pensar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é disciplinar o nosso pensamento. Quais são essas matrizes de pensamento que a gente precisa ter em mente? Primeiro, a gente tem o pensamento que resulta da nossa experiência com a espiritualidade. Todos nós somos devotos. Nós já fizemos uma escolha. Se nós estamos fazendo um curso de doutorado em teologia, claro que o doutorado em teologia não pressupõe que a pessoa é crente, necessariamente. A pessoa pode fazer teologia, pode estudar teologia sem ser crente, mas vai faltar esse pensamento da experiência. E, no fundo, a maior parte da nossa experiência com Deus, a maior parte do que nós pensamos sobre Deus, provém da nossa experiência. Provém da nossa experiência. Acontece que, em geral, a gente inicia a vida cristã com uma experiência, e, a partir daí, a gente começa a entender o pensamento da nossa tradição religiosa, que é o pensamento confessional. Então, vamos lá. Se você teve uma experiência com Deus numa igreja pentecostal, você tem uma ideia e um raciocínio sobre isso ligado à confissão religiosa que você vive.
Se você tem uma experiência com Deus numa igreja católica, você vai ter a sua espiritualidade moldada pela confissão católica. Os meios, as maneiras, aquilo que se torna ritual, vai estar ligado ao pensamento confessional. Então, note, o pensamento confessional, ele, de certa forma, ele vai pegar a tua experiência e enquadrá-la. Né? Enquadrá-la. Este enquadre pode ser uma coisa boa, mas pode não necessariamente ser. Quando você usa o termo enquadrar, ele já fica negativo por natureza, né? Você fala, vou enquadrar a tua espiritualidade, tua experiência com Deus. Peraí, vai enquadrar? Não. Não. A gente pode usar uma outra palavra menos negativa. Emoldurar a tua experiência religiosa. Qual a diferença entre enquadrar e emoldurar? Enquadrar dá a impressão que a gente força, né, e limita. Mas o emoldurar, a função da moldura é destacar. Você tem um quadro. Eu lembro de uma expressão que o reverendo Guilhermino sempre usava em situações assim muito práticas, né? Acontecia um problema sério e tal, e a gente, como é que nós vamos fazer para comunicar isso à igreja e tal? Ele falou, olha, o primeiro princípio é o seguinte, não se põe moldura em quadro feio, porque você chama atenção para o quadro feio. Ok? Se você tem uma situação que você pode dizer para a igreja de uma forma que seja edificante para a igreja, você está emoldurando aquilo que é positivo. Então, emoldurar não é necessariamente uma coisa ruim. Mas ele vai destacar o feio. Sim, se eu puser moldura no que é feio, ele destaca o que é feio. Mas, às vezes, eu posso fazer um recorte. Por exemplo, a gente tira fotos, e se o fotógrafo for bom, ele já enquadra a foto de uma tal maneira que a foto sai destacando o que você quer destacar. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de ver uma coisa linda, puxa, que flor linda, tira a foto, na fotografia não ficou tão bonita assim. Por quê? Porque você olhar para a gente é muito seletivo. Quando você olha a flor, você focalizou na flor, tudo mais fica fora de foco e tal. Então, você está tendo uma experiência subjetiva daquela visão que você está vendo. Quando você tira a foto, a máquina não tem essa capacidade, a não ser que o fotógrafo seja bom. Então, você pega, por exemplo, tem fotos em que o fotógrafo deixa o fundo desfocado, e aquilo destaca. Às vezes, uma foto é melhor do que a visão, fica mais bonito do que a visão crua e simples. Parênteses aqui, uma maldade que uma vez aconteceu, um amigo meu que é muito crítico, muito bom amigo, e nós conhecemos uma moça, missionária e tal, era uma moça, assim, não era aquela beleza que saltava aos olhos e tal, mas era uma moça simpática, né? Obrigado, meu irmão, valeu. E aí ela falou, olha, gente, eu tenho um disco aqui e tal, e ela nos deu o disco, assim, quando eu olhei o disco, eu olhei para o meu amigo, ele pegou o disco também, ele olhou para mim e percebi assim, puxa, não é a mesma moça. Não é a mesma moça, quer dizer, era a mesma moça. Aí quando ela saiu, ele olhou para mim assim e falou, contratar esse fotógrafo para tirar foto minha. Né? Não, mas não tinha Photoshop, é que o fotógrafo pegou o ângulo em que ela ficava linda, ela ficava deslumbrante na foto. Ela ficou deslumbrante na foto. Pessoalmente, ela não tinha aquele brilho da foto. Então, note, a nossa confissão religiosa, ela pode fazer isso com a nossa espiritualidade, ou pode fazer aquilo que eu falei, colocar moldura em quadro feio. Pode enquadrar, mal ajambrar, mal enquadrado. Aquela foto da Facite ali, olha só. Lá atrás, esse cartaz aí, da Facite. Cara,
Perfeito. O que é que está dizendo esse cartaz? Gente jovem, gente mais madura, né? Aquele do meio tem jeito de ser mais pastoral e tal. Homens, mulheres, né? Pessoas que estão sorrindo. A faculdade é um lugar onde existe uma teologia eclética, então serve para todo mundo e tal. Destaca o logo da coisa. Isso é fotocomposição. O pensamento confessional pode fazer isso. Ok. Só que nós estamos num outro nível quando nós falamos em termos de academia. Na academia, nós temos o pensamento acadêmico. O pensamento acadêmico, ele é um pensamento que ele pega a experiência, pega o que as confissões, né? Vamos lá, o credo, o dogma, e analisa. Às vezes pode até desconstruí-lo para construir alguma coisa mais sólida. Então, quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando de 3 matrizes de pensamento pelas quais nós vamos passear, vamos dizer assim, caminhar. Todas as 3 são importantes. Mas nós temos a nossa dimensão hoje no pensamento acadêmico, esse é o nosso foco. Nós não estamos jogando fora o pensamento confessional e não estamos prescindindo da experiência. Mas o que nós estamos fazendo é colocando a nossa experiência, moldada pela nossa confissão, debaixo do escrutínio de um microscópio e de uma análise. A palavra análise, ela significa de cima para baixo, e análise é quando você desmembra as coisas para entender as partes. Eu costumo brincar assim, você dá um carrinho para uma criança, ela brinca com o carrinho. É o pensamento da experiência. Ok? Aí você chega para ela e fala assim, não é assim que você brinca com o carrinho. Você está andando com ele de cabeça para baixo, não, tem que pôr a roda para baixo para ele poder rodar. E aí você ensina a criança a brincar de maneira mais coordenada com o carrinho. Se você deixar a criança sozinha, ela vai desmontar o carrinho, ela está analisando, né? O importante é ela saber montar novamente para ela poder brincar e voltar a ter experiência. O perigo do pensamento acadêmico é a gente desmontar a fé e depois não saber o que fazer com as partes que sobram. Ok? Vamos para frente? Diga. Tem esse perigo, e principalmente aqueles que já chegam na academia sem a primeira experiência. Sim, se a pessoa chega na academia sem a primeira experiência, quer dizer, sem o pensamento experiencial, quer dizer, sem ter experimentado a fé, muito provavelmente ele pode adquirir todo o conhecimento sobre o assunto, ele vai falar sobre Deus, mas ele não vai experimentar Deus. E aí, uma das acusações que se faz à academia é que você, ao estudar as coisas de Deus, ao ter uma familiaridade com o sagrado, você dessacralizar o sagrado. Então, a gente precisa, talvez, um bom conselho seja o conselho de João Calvino. João Calvino, quando vai tratar da soberania de Deus nas institutas, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que, nesse assunto, a gente tem que agir como Moisés foi aconselhado por Deus quando compareceu diante da sarça ardente. Tira a sandália dos teus pés, porque o terreno em que você está pisando é santo. Então, a gente precisa ter essa piedade ao se aproximar do sagrado. Claro que na academia a gente precisa desvendar o sagrado, a gente precisa desmontá-lo, a gente precisa tal, mas sem perder o primeiro amor. Então, há pessoas, quando eu estudei na PUC, havia uma colega lá de curso que ela estava fazendo teologia, mas ela era de tradição do candomblé. Ela, inclusive, tinha formação acadêmica nessa área. Ela
tinha livros escritos e tal sobre candomblé. Ela sabia tudo sobre candomblé. Para ela, a experiência de Cristo era uma experiência completamente diferente dos padres, por exemplo, que estudavam comigo. Que era uma experiência diferente dos pastores que estudavam comigo. E que era uma experiência diferente daquelas irmãs freiras, que às vezes tinham uma fé muito ingênua, muito piedosa e tal, mas não tinha a sagacidade, vamos dizer assim, a prática que os padres tinham, não olhavam a teologia com os olhos pastorais e não olhavam a teologia com os olhos de alguém que veio de fora, porque a pessoa que a faculdade, ela pode estudar teologia, pode se formar teóloga e não crer em Deus. Mas não é? Ela pode. Claro, mas a experiência nunca vai ser completa. Também acho. Mas isso não impede que a pessoa possa estudar apenas academicamente a espiritualidade. Até porque, vamos ver, quando se fala de espiritualidade, olha só, a diferença entre os três pensamentos daqui. Olha só. Quanto ao ponto de partida, o pensamento experiencial, diga. Oi, diga. Pois não. Oi, Paulo. Pois não. Isso você vê muito hoje em dia, né? Em função também de muitas pregações, a gente percebe isso. Sim. Quando não é uma pregação, quando entra o viés da pregação, entra o viés da palestra. Sim. As pessoas de culto, elas Sim. têm uma boa palestra, mas não têm unção para poder levar ali a... Eu acho que isso vai se aplicar em vários aspectos. Você pode, por exemplo, ao contrário, você pega uma pessoa que não tem uma grande, vamos dizer assim, erudição para falar, mas ao falar, você fala, gente, que unção é essa? O que é isso? Isso é o reloginho avisando que deu 10 horas. Um exemplo pessoal. Meu pai era uma pessoa que tinha, acho que até o 3º ano primário. Ele não tinha formação teológica, só que ele tinha uma formação cultural muito grande. Por ele ser pintor, né, artista plástico, ele lia muito, ele se envolvia muito, ele tinha uma sensibilidade muito grande. E ele conhecia a Bíblia como poucas pessoas conheciam a Bíblia. Ele conhecia a Bíblia, assim, era uma coisa... Ele começou a ler quando ele estava no sanatório para tuberculosos. Ele ficou 3 anos internado com tuberculose, morre, não morre. E ele começou a ler a Bíblia sozinho. Era um ambiente dominado por padres e por freiras. E quando descobriram que ele estava lendo uma Bíblia protestante e ele estava com ideias protestantes, o frei ia lá todo dia para discutir com ele e tentar convencê-lo a não mudar de religião. Então, ele teve um embate muito grande com o frei, que era uma pessoa treinada. Ele não tinha treino nenhum, mas ele e os outros três ficaram ao redor vendo as discussões dos dois. E ele conta, meu pai contava, né, já é falecido, mas meu pai contava que a experiência que ele teve com Deus foi assim: primeiro ele foi se enchendo do conhecimento, vendo, se convencendo intelectualmente, mas uma noite ele estava tão angustiado que ele achou que ele ia morrer naquela noite, porque ele estava vendo as pessoas morrendo. Tuberculose não tinha cura, era aquela coisa, e ele definhando, ele piorando. Uma noite ele começou a clamar a Deus, de noite, chorando. Ele tinha 16, 17 anos, dizendo: meu Deus, eu vou morrer, e a minha alma, como é que vai ser? De repente, ele sentiu assim, como se o salão, que era aqueles enfermarias enormes, cheia de camas e tal, ele sentiu como se tivesse assim, uma luz invadindo. Ele fala: não tinha luz, eu sabia que não tinha luz, mas alguma coisa se clareou de tal forma que eu levantei, eu fui até a janela, não podia, porque era em Campos do Jordão, então não podia abrir a janela, porque o frio era intenso, né? E aquilo foi uma experiência. A partir daquele dia ele começou a melhorar.
Isso marcou a vida dele inteira. Meu pai era muito convidado para pregar nas igrejas. Ele falava errado, ele tinha o português dele não era aquela coisa, mas ele tinha um vocabulário bom por causa da Bíblia, e ele pregava com simplicidade, ele não era eloquente, ele pregava com simplicidade. Olha, vários pastores decidiram se tornar pastores ouvindo meu pai. Então, aquela questão, às vezes a pessoa tem muita erudição, mas não tem noção. Às vezes a pessoa tem muita unção e não tem erudição. O ideal é que junte os dois, né? Claro, o ideal é você ter. Então, olha só, o ponto de partida da experiência é a experiência. O ponto de partida do pensamento confessional é a doutrina. E o ponto de partida do pensamento acadêmico é a análise dos conceitos. Note, já entra a questão científica, a análise. Quanto à linguagem do pensamento da experiência, é emotivo. Do pensamento confessional, é sempre apologético. É sempre tentando convencer que a nossa confissão está certa e as outras não estão tão certas assim, quando não estão erradas. Mas o pensamento acadêmico, ele vai analisar as coisas de uma maneira mais isenta. Ele tem que ser aberto a ouvir o que confissões diferentes dizem e aberto, inclusive, a mudar de confissão. Não é verdade? Porque se ele for convencido que, olha, essa maneira de explicar o assunto é melhor do que essa, e aí? O foco está em citar a experiência como base de estudo. Já o pensamento confessional, o foco está em reforçar a doutrina de determinada confissão de fé. Claro. Por que nós temos classes de doutrinas nas nossas igrejas? Para ensinar a doutrina católica? Para ensinar a doutrina espírita? Não. A gente tem classes de doutrina para ensinar a doutrina que a nossa confissão adota. É lógico. Agora, no pensamento acadêmico, o foco está em conceitualizar, em sistematizar e em organizar racionalmente o objeto de estudo. Eu preciso ter uma certa distância no pensamento acadêmico. Ok? Notem, qual é melhor? Nenhum deles. Os três são necessários. É uma questão de onde eu estou no momento. Como acadêmico, eu preciso considerar. Esse é um problema hoje das discussões que tem havido, principalmente do ponto de vista político e ideológico, é que as pessoas não estão dispostas, elas estão muito mais aqui, ó, ou aqui, juntando esses dois, né, esses dois pensamentos, porque o cara é de direita. Ele nem considera pensar as coisas de esquerda. O cara é de esquerda, ele nem considera pensar as coisas de direita. Se ele for trabalhar academicamente o assunto, ele precisa considerar os dois lados. Então, percebeu a diferença? Está faltando essa racionalidade do pensamento acadêmico. Houve tempos em que essa racionalidade era mais importante até do que a experiência e do que o pensamento confessional. E esse é o problema. O desequilíbrio é sempre um problema. Quanto à relação com as correntes teológicas e com os teólogos, a experiência, o pensamento experiencial, coloca-se ao lado daquelas que reforçam a experiência tida e vai lançar juízo de valor sobre elas, afirmando os que reforçam a experiência e negando aqueles que se afastam dela. Olha, eu tive um êxtase espiritual no qual eu falei línguas. Eu não vou aceitar uma denominação que não aceite o falar em línguas. Oi?
vai ficar assim mesmo. Não, na verdade, eu vou chegar lá e vou ficar com raiva, porque eles vão dizer, olha, as línguas cessaram no século I, no caso do secessionista e tal, cessaram no século I. Não, como? Eu tive essa experiência, como é que cessaram? E hoje em dia a gente tem visto muita líderes, entre aspas, né, ou pessoas com ascendência, que querem colocar a experiência dele acima da própria. Exatamente. Porque a nossa questão é que o pensamento confessional, ele tem nichos, mas ele pode ser linear, vamos dizer assim. Nós temos várias confissões diferentes, trabalhando juntas. Por que nós podemos trabalhar juntos? Porque nós temos uma confissão maior, que é essa, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos que Jesus Cristo é o Salvador. Então, para a gente trabalhar junto, mesmo que haja divergências em detalhes. Eu diria que nós estamos nos aproximando, o pensamento confessional, ele está sendo pervadido, né, e meio que mesclado ao pensamento acadêmico. Claro que cada um de nós tem sua experiência, mas a gente pode ver a experiência à luz da confissão e à luz do pensamento acadêmico. Eu posso ter tido uma interpretação da minha experiência que pode não ser a interpretação bíblica. Muito simples. A gente tem um caso na Bíblia. Quando o eunuco está lendo, ele está lendo a Bíblia e o Filipe chega para ele e fala, entendes o que lê? O que lês? Ele diz assim, como eu posso entender se alguém não me explicar? Então, nota, ele está tendo uma experiência, ele está lendo aquilo, ele está se empolgando com aquilo, né? Ele está lendo principalmente aquele texto lá do servo sofredor, Isaías 53, né? Ele foi moído e tal. Aí ele fala, gente, ele está falando dele mesmo ou de algum outro? Note, ele está tendo uma experiência com o texto. Aí, na verdade, Deus enviou Filipe para ali, com esse propósito, para que ele fosse o hermeneuta daquela experiência. Ou então, um outro exemplo, que eu acho fantástico. No dia do Pentecostes, de repente, o dom do Espírito Santo, né? O dom do Espírito Santo o próprio Espírito Santo que foi dado. E a manifestação de línguas diferentes, e as pessoas que chegam falam, peraí, mas eles não são galileus? Como é que nós ouvimos eles falarem das coisas de Deus na nossa própria língua? Não, é uma experiência. Correto? Aí Pedro se levanta e diz assim, olha, isso que está acontecendo, que vocês estão verificando, isso é o cumprimento da promessa. Tá? Note, ele está explicando a experiência, enquadrando a experiência na doutrina. Depois que ele faz uma explanação confessional, note, Pedro não tinha uma questão acadêmica aí. Ele aderiu ao caminho e aqueles eram judeus que estavam perplexos com a experiência que tiveram. O que Pedro fez? Os catequizou. Fez discípulos, os discipulou. Explicou a experiência. E essa experiência, então, foi, de certa forma, canalizada pelas profecias bíblicas. Olha aqui o que o pensamento confessional faz. Coloca-se ao lado daquelas que reforçam a sua doutrina e taxa de liberal as correntes que pensam diferente, fazendo o mesmo com os autores. Nem sempre. Eu diria que há níveis de experiência confessional. A gente vai dar uma paradinha? Tá, deixa eu terminar esse quadro. Em que, muitas vezes, a confissão, ela tem confissões mais fechadas, tem que ser do jeito que a nossa igreja pensa, e tem confissões que dizem, olha, a nossa igreja pensa assim, mas você tem liberdade e tal. Você vai ter níveis de confessionalidade que se aproximam do pensamento acadêmico ou se aproximam da paixão pura e simples.
Tenta convencer um flamenguista que o Vasco é melhor. Difícil. Mas se o cara for técnico e tiver que trabalhar com os times, e ele for contratado, ele é palmeirense, e ele foi contratado pelo Corinthians, ele vai ter que lutar para que o Corinthians ganhe. Estão percebendo? Como a confessionalidade pode mudar a minha paixão? Ou pode, de alguma forma, disciplinar a minha paixão? Agora, olha aqui. Não se baseie em classificações rápidas, em etiquetas superficiais. Antes, busque entender de maneira isenta o que cada autor propõe, para então chegar a conclusões. É um pensamento aberto por natureza às muitas variações daquilo que se estuda. Por isso, eu sempre recomendo que a pessoa esteja muito bem firmada na sua doutrina antes de entrar na academia. Porque a academia é o lugar onde o seu conhecimento da fé vai ser questionado. Deve estar em cabeça lá, de repente, esse negócio é sério, agora deu a casa lá, já fazer a casa lá, sim, até porque a gente não consegue reinventar a roda, tem gente muito mais capaz do que eu que já pensou esse assunto. Normalmente, você ao estudar a Bíblia descobrir uma coisa que ninguém descobriu ainda, é heresia. Não tenha dúvida. E a pessoa fala assim, é heresia. Por que é heresia? Não vou correr risco. Porque, meu Deus do céu, Deus me deu uma revelação só minha. Nunca antes foi dada essa revelação. Ó, Joseph Smith criou os Mormons. Russell criou os Testemunhas de Jeová. Nova visão. Esta nova visão é só para você? Nunca ninguém teve essa visão? Então, cuidado com isso. Aí, vamos lá. Quanto à maneira de fundamentar suas certezas? Através da experiência, na doutrina, ou fundamentar objetiva e racionalmente as afirmações e certezas estabelecidas. Seu pensamento acadêmico. Bom, voltando, tentando trazer esse equilíbrio aí, quando estamos no diário do pensamento acadêmico, estamos na academia, temos que levar. Estão transmitindo pelo Face, aí eu não estou conseguindo pelo Face, aí eu estou pelo Meet também. Sim, na maioria das vezes. Isso aí é do jeito aí. Para a igreja que ainda está precisando desenvolver esse profissional, saindo ainda da se é que tem experiência, ou foi uma experiência que foi passada para ele, e ele não teve. A igreja tem muita gente que teve experiência, mas que ainda não analisou essa experiência. Aí, como é que fica? Muitas vezes nem analisou do ponto de vista confessional. Ele tinha que afastar o... Você hoje, quando você pega uma pessoa cristã, você pergunta de onde você é, né? Se ela fosse honesta, ela deveria responder, eu sou premetor batiscostal independente da promessa. Porque a maioria das pessoas, você pega, por exemplo, um membro de uma igreja presbiteriana, de fato ele aceita e conhece todas as doutrinas presbiterianas. Um metodista, ele realmente aceita e conhece as doutrinas metodistas? Um batista, ele sabe de fato o que é ser batista? Às vezes eles aceitam as doutrinas basilares. Mas você vai conversar com aquela pessoa e ela tem uma mistura na cabeça dela de doutrinas e de coisas que, muitas vezes, há denominações que são mais abertas. Por exemplo, o presbiteriano, ele tem liberdade, por exemplo, de ser após ou pré-milenista. Isso não é uma questão doutrinária dentro do presbiterianismo. Né? O presbiteriano pode ser cessacionista, achar que os dons espirituais cessaram no primeiro século, ou pode ser um continuista, ele acha que os dons se manifestam ainda hoje. Você tem presbiterianos que pensam assim, você tem batistas que são calvinistas, e você tem batistas que são arminianos.
Agora, se você é metodista, você não vai ser calvinista. Mas há metodistas calvinistas. Por quê? Porque faltou essa coisa do pensamento confessional. Note, o ambiente predominante da experiência é a igreja. Hoje não é só a igreja, os pequenos grupos também, correto? Mas o ambiente predominante do pensamento confessional são os cenários denominacionais, os institutos bíblicos, e as igrejas têm uma formação doutrinária mais forte, mais bem estruturada. Já o pensamento acadêmico vai para as faculdades, universidades teológicas e seminários. Claro que não é tão tanque assim, experiência é só na igreja. Claro que o cara pode ter um êxtase espiritual numa aula de seminário, ou numa aula de uma faculdade teológica. Puxa, aquilo me tocou, Deus falou comigo como nunca falou antes e tal. Claro, mas note, existem ambientes que são próprios, não exclusivos. E, por último, os protagonistas da experiência são os leigos da igreja e alguns pastores. Deveria ser todos os pastores, né? Pensamento confessional, pastores, professores e estudantes de teologia. E pensamento acadêmico, teólogos com uma sólida formação acadêmica. Não necessariamente sólida, tá? É claro que para o cara é interessante, né? Você fez teologia, então você é teólogo. Será? Professor, eu estava pensando aqui numa situação, por exemplo, o ambiente acadêmico, né, a teologia, os debates e o ambiente eclesiástico de igreja. Você pega um exemplo bem simples, né? Uma congregação que anos e anos, por exemplo, está aí, por exemplo, está chegando aí, celebra o Natal, por exemplo. Ok, Uma congregação, isso, coral, ensaia, 4, 5 meses. Isso estaria dentro da experiência e do enquadramento da moldura confessional. Aí o coral ensaia lá 3, 4 meses para fazer aquela cantada de Natal, aquela celebração, aí a experiência acadêmica chega lá um seminarista, um pastor, segundo aquela conversa, esquece isso, que Jesus nasceu no 25 de dezembro, olha só. Pois é por isso que a gente precisa aprender a articulação entre esses 3 tipos de pensamento. Porque uma coisa é você chegar no seminário e você descobrir, por exemplo, que, olha, a evidência é muito forte de que o Pentateuco não foi escrito só por Moisés. Outra coisa é você chegar na igreja e acabar com a fé das pessoas por não ter tato de tratar um assunto que as pessoas não estão preparadas para tratar. Por quê? Na academia, você descobre, puxa, há evidências muito fortes de que há várias tradições dentro de Pentateuco. Mas que isso acaba com a sua fé? Não, porque eu creio que quem inspira a Bíblia é o Espírito Santo. Para mim, o fato de ser Moisés ou não que escreveu não vai fazer diferença. Né? Para outros pais. Percebe? Agora, eu tenho maturidade para entender isso. Eu não posso chegar na igreja e despejar esse assunto sem maturidade, sem que as pessoas tenham maturidade para entender esse assunto. Isso é muito sério. E aí é que está justamente muito. E o grande problema é que as pessoas estão sendo expostas ao pensamento acadêmico e não estão tendo a piedade necessária para tratar desse assunto de maneira adulta. Porque uma pessoa que chega na igreja e destrói a fé das pessoas, dizendo, olha, porque claro que não foi no dia 25 de dezembro, a gente sabe disso. Claro que o dia 25 de dezembro foi escolhido por causa de Constantino e tal. Agora, em algum lugar na Bíblia diz que a gente é obrigado a comemorar o Natal?
Não, em nenhum lugar na Bíblia diz que você é obrigado a comemorar Natal. Por que nós comemoramos? Porque isto aquece a nossa fé, faz parte da nossa experiência pessoal, e a nossa confissão precisa de rituais que renovem o nosso conhecimento de Deus. Tradição. A tradição ela é necessária. Nem sempre é boa, mas ela é necessária. Gente, está acabando aqui o tempo. Os irmãos que estão assistindo a gente aqui pela internet, eu vou retomar nessa mesma sala daqui a pouco. Então, a gravação vai encerrar e nós vamos tirar uns 15 minutos para intervalo, talvez 10, nós somos um grupo menor, e a gente volta para continuar a nossa aula, ok? Então, os irmãos que estão com a gente pela internet, se quiserem continuar aí, eu vou deixar ligado aqui, mas eu vou parar a gravação nesse ponto e a gente retoma a gravação daqui a pouquinho, tá bom?